Tá pronta para ler Êxodo de 12 a 14? Pois então simbora, porque são esses os capítulos que nós leremos hoje, pelo plano de leitura da Bíblia em 365 dias. Lembrando que nós estamos lendo na versão NVI. Capítulo 12. A Páscoa. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este será o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, que tenha um número adequado de pessoas em casa para compartilhar e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então, peguem um pouco do sangue e passem nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Vocês o comerão da seguinte forma: cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todas as suas gerações celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como estatuto perpétuo. Durante 7 dias, comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do 1º ao 7º dia será eliminado de Israel. No 1º dia, convoquem uma reunião sagrada. No 7º, outra. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei as tropas de vocês do Egito. Celebrem esse dia como estatuto perpétuo por todas as suas gerações. No 1º mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º dia. Durante 7 dias, vocês não deverão ter fermento em casa, pois quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja nativo. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. A 10ª praga, a morte dos primogênitos. Então, Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: Escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Peguem um feixe de hisopo e molhem no sangue que estiver na bacia. Passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta. Não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como estatuto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebrem essa cerimônia. Quando os seus filhos perguntarem o que esta cerimônia significa para vocês, respondam-lhes:
É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e salvou as nossas casas quando matou os egípcios. Então, o povo curvou-se em adoração. Depois, os israelitas se retiraram e fizeram exatamente como o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. À meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o primogênito do faraó, herdeiro do trono, até o primogênito do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. Durante a noite, o faraó, todos os seus oficiais e todos os egípcios se levantaram. Houve grande pranto no Egito, pois não havia casa onde não tivesse um morto. O Êxodo. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: Saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Levem os seus rebanhos e o seu gado como tinham dito, e abençoem a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressasse em sair do país, dizendo: Todos nós morreremos. Então, o povo tomou a massa de pão ainda sem fermento e a carregou nos ombros, nas assadeiras embrulhadas nas roupas. Os israelitas seguiram as instruções de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Foi assim que eles despojaram os egípcios. Os israelitas foram de Ramessés até Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Com a massa de farinha que haviam levado do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, porque eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completaram os 430 anos, todas as tropas do Senhor saíram do Egito. Como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, assim estes devem passar em vigília essa mesma noite, para honrar o Senhor por todas as gerações. Leis sobre a participação na Páscoa. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Este é o estatuto da Páscoa, nenhum estrangeiro poderá comê-la. O escravo comprado poderá comer da Páscoa depois de ser circuncidado, mas o residente temporário e o trabalhador contratado não comerão dela. Vocês a comerão em uma só casa. Não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebrem osso algum dela. Toda a comunidade de Israel terá de celebrar a Páscoa. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor terá de circuncidar todos os do sexo masculino da sua família. Então, poderá participar como o nativo. Nenhum incircunciso poderá participar da Páscoa. A mesma lei se aplicará ao nativo e ao estrangeiro residente. Todos os israelitas fizeram exatamente como o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. No mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões militares. Capítulo 13. A consagração dos primogênitos. O Senhor disse a Moisés: Consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então, Moisés disse ao povo: Lembrem-se deste dia em que vocês saíram do Egito, da casa da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Não comam nada fermentado. Neste dia do mês de Abibe, vocês estão saindo. Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus,
terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde fluem leite e mel, vocês deverão celebrar esta cerimônia neste mesmo mês. Durante 7 dias, comam pão sem fermento e no 7º dia, façam uma festa dedicada ao Senhor. Comam pão sem fermento durante os 7 dias. Não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum em todo o seu território. Nesse dia, cada um dirá ao seu filho: assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Isto lhe será como sinal na sua mão e memorial na sua testa, para que a lei do Senhor esteja nos seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Cumpra este estatuto na época certa, de ano em ano. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-la a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados, dediquem ao Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Se, porém, não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando os seus filhos perguntarem: que significa isto? Digam-lhes: com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da casa da escravidão. Quando o faraó resistiu e se recusou a deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto de homens como de animais. Por isso, sacrifico ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgato todos os nossos primogênitos. Isto será como sinal na sua mão e marca na sua testa de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. A partida dos israelitas. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto, pois disse: para que, em caso de guerra, não se desanimem e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, na fronteira com o deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles em uma coluna de nuvem para guiá-los no caminho. Durante a noite, em uma coluna de fogo para iluminá-los. Assim, podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Capítulo 14. A perseguição dos egípcios. O Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem em frente a Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então, endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então, o coração do faraó e dos seus oficiais foi mudado, e eles disseram: o que foi que fizemos? Deixamos ir os israelitas e perdemos os nossos escravos. Então, o faraó mandou aprontar o seu carro de guerra e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito e também 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e as tropas, saíram em perseguição dos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar,
perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. A travessia do mar. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que avançavam na direção deles. Aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: "Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Preferimos ser escravos dos egípcios a morrer no deserto." Moisés respondeu ao povo: "Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque nunca mais vocês verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos." O Senhor, então, disse a Moisés: "Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar e faça as águas se dividirem para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. Serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, com os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado por meio do faraó, com os seus carros de guerra e os seus cavaleiros." A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, pondo-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar retroceder e o tornou em terra seca, com um forte vento leste que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram e todos os cavalos, cabos de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. Na madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor se inclinou e viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros de guerra se soltassem, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. Então os egípcios disseram: "Vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito." O Senhor disse a Moisés: "Estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros." Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Os israelitas, porém, atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu a mão poderosa do Senhor contra os egípcios, temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. E assim, nós encerramos mais este áudio do nosso plano de leitura da Bíblia em 365 dias. Te espero aqui no próximo áudio, hein? Um grande abraço e até lá! Tchau, tchau!